Bom, e como nós prometemos, nós estamos recebendo aqui no Telejornal NT Sul os dois vereadores mais votados de Cachoeira do Sul, MacGyver Dias, do PSDB, e Felipe Faller, do Republicanos. Eles garantiram a reeleição, fizeram uma votação expressiva. Boa tarde, MacGyver. Seja muito bem-vindo aqui ao NT Sul. Boa tarde, Daniel. Boa tarde aos amigos que estão nos acompanhando pela TV Cachoeira. É sempre um grande prazer estar aqui contigo. E quero mais uma vez agradecer à população cachoeirense por esses 2.136 votos, uma votação muito expressiva, que é fruto de muito trabalho, de muito empenho, de muito esforço, de muita dedicação. É a maior votação da história de um vereador em Cachoeira do Sul, né? Uma votação muito grande mesmo, e aumenta a minha responsabilidade, né? Na outra eu entrei com 754, então triplicou a quantidade de votos, então triplicou o compromisso com a população. Parabéns por esse resultado. Felipe Faller, muito bem-vindo também, parabéns pela sua eleição e pela expressiva votação também. Talvez se fosse em outra eleição, você poderia ter sido mais votado, mas aí o MacGyver partiu a cancha, né? Bem-vindo. É verdade, eu agradeço a oportunidade, um ótimo dia para quem ainda não almoçou, uma ótima tarde para quem já almoçou, que estão nos acompanhando. Foi uma votação bem expressiva, bem boa, e fico feliz, né? E aumenta muito a responsabilidade, né? Foi um aumento de 140% na votação, então fico feliz pela confiança da comunidade e vamos seguir trabalhando muito pelo nosso município. É isso aí. Bom, vocês são duas lideranças jovens, né? Aqui de Cachoeira do Sul, fizeram o primeiro mandato de vocês, agora veio a reeleição e com a legitimidade do voto, o voto expressivo, né? A que vocês atribuem tanto assim o aumento da votação? Redes sociais, um novo perfil, entenderam melhor o eleitor, porque a gente teve vereadores, vamos dizer assim, consagrados, né, muito conhecidos aqui da política de Cachoeira do Sul, históricos, que deixaram suas cadeiras, né? Eu atribuo muito essa votação expressiva às minhas fiscalizações. Fiscalizei bastante durante o mandato, trabalhei muito, o trabalho foi reconhecido pela comunidade. E também, obviamente, né, as minhas bandeiras defendidas são bem definidas, né, a minha ideologia, o meu voto é bem ideológico, eu sempre defendi, né, a direita, o conservadorismo, nunca neguei isso. Então, eu batia quando tinha que bater em relação a isso, defendia, e a população, né, a comunidade que se sentiu representada, né, por esses ideais, por essas bandeiras que eu sempre defendi, não só na tribuna, mas em outros posicionamentos, né, viram em mim, né, essa representação, e consegui, né, ter essa votação aumentada, né, nesse pleito. E aí, MacGyver? Daniel, a gente entregou muito trabalho. Desde o primeiro dia, quando fui eleito, mesmo antes de assumir, eu já estava trabalhando em prol da população. Eu sempre brinco que estava trabalhando e o partido me deu a oportunidade de concorrer. E nesse período do primeiro mandato de 4 anos, a gente trabalhou com muito empenho, esforço e dedicação, mas também com muita entrega. Estivemos na rua, e eu gosto de andar na rua, estive muito atuante nesses períodos de enchente em Cachoeira do Sul. Trabalhamos muito nesse período, também trabalhamos em ações sociais, em ações também de fiscalização e também cobrando na tribuna. A rede social foi só um plus para mostrar o trabalho que era desenvolvido, né? Eu sempre digo, não adianta ter uma rede social forte se não tiver trabalho para poder mostrar. Claro. E isso foi só uma tríplice coroa, né? O trabalho, que tinha que ser muito importante, muito forte, andar na rua, também trabalhando em prol da população e também com a rede social. Mas, Daniel, eu sempre digo, a gente tem que dar atenção à população. E eu sempre dei como prerrogativa do meu mandato, do meu trabalho, estar próximo à população. Eu até brinco que durante a eleição eu fazia 3, 4 visitas e tomava 3, 4 cafés. E tomava café em todas as residências que a gente chegava. Então, isso é muito gratificante, da confiança do trabalho com a população com a gente. Legal. E olha, por falar em população, quero convidar quem está nos acompanhando a mandar aí a sua pergunta, o seu questionamento, sua mensagem também aqui para os vereadores. Aliás, aproveito para mandar também o meu abraço a todos os vereadores que foram eleitos aqui em Cachoeira do Sul. A gente não consegue trazer a todos ao estúdio, então por isso estamos trazendo os dois mais votados como uma parcela, como uma representação do Legislativo, esse poder tão importante aqui para Cachoeira do Sul. Então, se você tem uma pergunta para o MacGyver, para o Felipe Faller, manda para a gente aí no WhatsApp, é o 51997697129. Felipe, estava falando das fiscalizações, né? E eu acho que algumas fiscalizações assim que repercutiram muito no mandato passado foram, por exemplo, fiscalizações à Secretaria de Obras, a questão de maquinário. E, inclusive, quando o Balardim esteve aqui, no dia pós-vitória, na segunda-feira, eu perguntei para ele, né, como é que ele pretende lidar com essa situação. Porque Cachoeira é um município grande, então tem
problemas com as obras na cidade, no interior, e muitas vezes falta equipamento, mas essa gestão dos equipamentos ela é bastante triste, né? Talvez se fosse numa empresa, o gestor seria demitido, porque não para a máquina, quebra tudo, as manutenções são complicadas. Como é que tu acha, Felipe, que seja possível que o município possa lidar melhor com isso? Primeiramente, a gente sabe que o município tem uma questão financeira aí bem delicada, que nós vamos ter que cuidar com todo o cuidado, tratar com responsabilidade. O prefeito vai ter que fazer, né, essa gestão, cuidar para não gastar com algo desnecessário, gastar com realmente o que seja prioridade. E a questão do maquinário precisa muito ter esse aumento, né, dessa frota dos maquinários do interior e também dos maquinários da Secretaria de Obras. E eu acho que buscando recursos, né, fora também seria uma forma de fazer isso. Mas, conseguindo esse recurso, trazendo o maquinário, como fazer para cuidar, né, esse maquinário, fazer com que ele esteja na rua, esteja no interior, atendendo a comunidade, né? Aí também é preciso fazer essa gestão, né, colocando pessoas técnicas para cuidar nas pastas, né, colocando secretários não a critério político, mas a critério técnico para cuidar, para recuperar alguns maquinários que estão lá parados no interior. Eu fiz uma fiscalização, essa que tu mencionou, e tinha muitos maquinários lá que tu via que eram coisas poucas que estavam parados. Mas, com o tempo ficando lá parado por pequenos detalhes, acabavam tendo outros problemas, aí se tornava mais caro de recuperar esse maquinário. Então é necessário fazer uma recuperação do maquinário que está parado, trazer mais maquinário, mas também colocar um secretário técnico para cuidar desse maquinário, né, para que ele não estrague, não fique jogado e atenda a comunidade, né, e principalmente no interior, que está, né, largado aí, né, perante esse último governo, e nós somos muito cobrados para que haja essa fiscalização, haja essas melhorias nas estradas do interior e também, né, nas estradas aqui na zona urbana. Isso aí. E olha, a nossa audiência já está respondendo aqui ao chamado, já temos perguntas aqui, a produção me alerta, então já vamos aqui para a tela, vamos ver aqui a primeira mensagem que chega. Daniel Tagarella, olha aí. Obrigado, Daniel, pela mensagem. Quero parabenizar meu amigo MacGyver, diz ele. Quero saber qual sua prioridade nesse mandato, além de fiscalizar. Vou pegar um gancho aqui na pergunta do Daniel, MacGyver, porque você se notabilizou como um vereador também que cobrava, que colocava o pé no barro, que fazia muitas reivindicações, mas era um vereador que não era a situação, né, não fazia parte do governo. E agora muda um pouquinho de figura, porque o PSDB ganhou a prefeitura, o Balardim será prefeito, você inclusive fará parte aí da transição, né, terá uma função importante. Então, como pretende lidar aí com essa questão? Qual que vai ser a prioridade do seu mandato? Primeiramente, mandar um abraço ao Daniel Tagarella e toda a família dele. Tomei um café lá na casa dele quando visitei. Agora é entregar, Daniel. A gente tem que entregar resultados. Eu sempre digo, se tu não entregar resultados, não adianta. Não adianta tu estar lá. E eu sempre cobrei muito a questão das melhorias de infraestrutura do município, tanto que eu sou o vereador com mais pedidos de providência apresentados no sistema da Câmara. Por quê? Colocamos no papel o documento, agora é PDF, não é mais no papel, colocamos, enviamos toda vez que fizemos o pedido também para o WhatsApp dos secretários, cobramos os resultados, porque a população cachoeirense precisa de muita entrega a partir de agora. Nós não temos a oportunidade de errar mais, o governo Balardim tem que entregar trabalho à população. A gente sabe que as pessoas estão desgostosas muitas vezes, que tem medo de pagar o IPTU porque não tem a entrega da prefeitura, tem medo de pagar os impostos porque não vai ter um retorno. E por muitas vezes, que nem o vereador Faller falou, o interior ficou atirado, ficou abandonado. E nesse governo, a gente ouviu muitas desculpas e pouca entrega. Temos que entregar mais. Vou continuar sendo vereador, não vou fazer parte do secretariado e vou continuar fiscalizando, cobrando e exigindo entrega, porque a entrega é fundamental até mesmo para que o contribuinte possa pagar o seu IPTU em dia. É isso. Faller, inclusive, quando o Balardim esteve aqui na segunda-feira, perguntei para ele sobre esse sentimento assim, de desesperança, né, de muita gente. Pessoas que olham para a política e pensam assim, poxa, parece que a política não consegue entregar aquilo que ela precisaria entregar, né, os serviços não chegam. Acredito que o teu perfil deverá ser um perfil de oposição. Eu queria te perguntar, então, que tipo de oposição você pretende fazer, né, nesse período? E também, considerando que é um governo novo, tipo assim, a tolerância vai até que ponto nesse começo de mandato? Qual que é o teu entendimento sobre essas questões? Eu estou sendo muito perguntado em relação a isso, porque eu fui oposição ao governo Zé Ângela, mas eu me tornei oposição, né? Eu não iniciei como oposição, eu iniciei como um vereador independente, que é como eu acho que deve ser um legislador, né? O que seria um vereador independente? Aquilo que é certo, aquilo que é correto, projetos bons, contem comigo. Aquilo que eu entender que é errado, que não vai beneficiar a comunidade, que é algo complicado de se aprovar, não contem comigo e a gente vai estar lá para
combater, para fiscalizar e para debater. Então eu vou seguir dessa forma, né? Eu quero, a minha cidade precisa crescer, precisa recuperar a credibilidade. Não há espaço mais só por ser uma oposição por oposição, né? Então eu quero ver minha cidade crescer. Conta comigo, né, o novo governo, vereador MacGyver, contem comigo para eu ver a minha cidade crescer. Mas, claro, quando a gente vê que tem coisas erradas acontecendo, eu vou estar lá para rebater, essa é a minha função. Mas eu quero muito ver a minha cidade sair, né, desse buraco que, infelizmente, acabou entrando. A Cachoeira do Sul precisa prosperar, precisa atender melhor a comunidade, tem que ter medicamento, tem que ter fralda, tem que ter atendimento para as crianças, para toda a população. Então, eu quero isso, né, da minha cidade. E quando eu ver que o governo está caminhando para fazer isso, contem comigo. Se eu ver que está indo em direção oposta, aí eu vou estar lá para rebater. Tá certo. E olha, a gente tem perguntas aqui, a produção me alerta que eu tenho que fazer 2 aqui em sequência, então vamos ver aqui a mensagem da nossa audiência. Aliás, muito obrigado a você de casa que separa um tempinho para mandar mensagem, para participar aqui dessa conversa com os vereadores. Nós estamos conversando com os 2 vereadores mais votados de Cachoeira do Sul, MacGyver Dias, do PSDB, e também o Felipe Faller, do Republicanos. Vamos aqui então para a tela, ver a mensagem que chega. A Ana Rodrigues está dizendo o seguinte: gostaria de saber como vai ser resolvido o problema do agendamento de consultas. É necessário fazer isso pessoalmente, mas para quem mora no meio rural é muito ruim, precisam retomar o agendamento por telefone. Eu vou abrir para os 2 aqui, como é que vocês percebem hoje essa questão dos agendamentos das consultas? Daniel, é importante ressaltar que o próximo gestor da Secretaria de Saúde, que vai fazer parte do governo que eu ajudei a eleger, tem que ter uma importância e um olhar cuidadoso para os moradores do interior. Os moradores do interior, às vezes, não têm estrada, não têm ponte para poder vir até a cidade para consultar, e quando o médico vai lá, eles têm que ter uma facilidade de ter esse agendamento para poder ter o devido atendimento médico. Por muitas vezes tu precisa de um atendimento médico e tu não tem a condição financeira de vir até a cidade. Por muitas vezes tu não tem a condição de estrada para vir até a cidade. Então tem que ter uma facilitação no agendamento das consultas e, além disso, tem que ter um maior número de consultas para que a população possa ser bem atendida por esses profissionais. Essa questão do telefone é interessante porque sempre houve a justificativa de fazer por telefone para diminuir as filas de madrugada lá, né, no antigo INSS, quando tinha, né? Porém, a reclamação vinha depois, que daí não atendiam o telefone. Então, tem que fazer essa gestão, né, de que sejam acabadas com as filas e seja também atendido o telefone para essa comunidade do interior. E como fazer isso? Gestão. Eu vou repetir, não pode colocar secretários por critérios políticos, sem colocar secretários por critérios técnicos. Vou dar um exemplo, como eu faria se eu fosse prefeito, eu olharia para o quadro, né, que já está técnico da saúde, da Secretaria de Saúde, porque se tem alguém que conhece as dificuldades, a realidade da saúde, é o quadro técnico. E quando tu coloca alguém do quadro técnico, tu também, né, tem uma economia, e hoje a gente precisa de muita economia no município, né, para colocar alguém que já é do servidor da prefeitura. Então precisa sim fazer essa gestão, precisa fazer essa análise técnica e não política para tentar resolver esse problema. Tem que ter gestão na pasta, né, se não tiver, infelizmente a comunidade do interior vai acabar não sendo atendida nessa questão tão importante que é marcar as suas consultas. É isso. Vamos então aqui ver mais mensagens, tem mais uma pergunta aqui que a gente já traz aqui para os vereadores. Pedir para a nossa produção colocar na tela. É Ana Paula. Pergunta ao MacGyver qual o projeto para a melhoria da saúde na nossa cidade que hoje está abandonada. Acho que vem em linha, né, com o que a gente já falou antes, mas vamos trazer aí para vocês 2. Obrigado, Ana Paula, também pela pergunta. Então a gente vê que saúde aí é um ponto que o povo está atento. Exatamente, Daniel. Quem tem saúde tem tudo, e quem não tem saúde não tem nada. Eu sempre brinco com as pessoas quando eu chego nas residências e pergunto como é que está a saúde. Se a saúde está boa, tu tá bem. Às vezes tu pode até não ter dinheiro no bolso, mas tendo saúde tu pode correr atrás. É uma questão que a gente vai levar ao governo Balardim com muito cuidado. Essa questão da saúde realmente esteve abandonado. Eu fui um dos vereadores que mais fiscalizou junto à UPA, por muitas vezes, a agilidade dos atendimentos. Fiscalizei junto à Secretaria de Saúde a marcação de exames, porque isso é fundamental para as pessoas. As pessoas precisam de ter um atendimento médico de qualidade e a gestão da saúde tem que ser prioridade. E eu sempre tenho um olhar especial à gestão, Daniel, porque eu sou formado em gestão pública. Então a gente tem um entendimento da situação e vamos trazer soluções e buscar soluções e ouvir soluções. Inclusive, o vereador Faller sempre contribuiu muito, eu tenho certeza que vai contribuir também com sugestões para que a gente possa ir melhorando a saúde.
saúde, mas não vai ter uma solução da noite para o dia, não existe uma solução milagrosa. Existe uma união de todos e a gente conta com a união de todos para que juntos a gente possa construir uma saúde melhor e com pessoas qualificadas, que nem o vereador falou, precisamos de profissionais qualificados. Não adianta porque eu ajudei a fazer campanha, porque eu sou amigo do rei, não. Temos que ter pessoas qualificadas. Se tivermos pessoas qualificadas frente aos quadros importantes do município, tenho certeza que a gestão da saúde vai melhorar e muito. Eu quero falar com vocês também sobre um contexto político aqui, que é o seguinte: depois da eleição, quando saíram os resultados das urnas, diante da votação que vocês fizeram, a gente começou a ouvir mensagem, falou, olha, MacGyver, Faller, são futuros líderes de Cachoeira do Sul. Vocês já pararam para refletir, vou começar pelo Faller aqui, sobre futuro político, considerando aumento de eleição, legitimidade em Cachoeira do Sul? Onde vocês pretendem chegar? Claro que agora tem um mandato, né, de 4 anos, mas qual que é a expectativa política, considerando a juventude de vocês, um começo muito cedo também nessa área e contando com esse lastro, né, da população? Eu estou bem decidido já, né, ao meu futuro político. Eu, na outra eleição, quando eu me elegi, embora a votação não foi tão expressiva, eu tinha uma vontade muito grande de concorrer a deputado estadual, né? Mas algumas questões partidárias não deu certo, meu filho nasceu, então eu vi que não era mais o momento, porque eu sempre peço para que Deus me guie os passos. Então eu entendi que Deus me guiou naquele momento para não encarar essa. Hoje sim, hoje eu me sinto mais preparado, né, uma votação um pouquinho mais expressiva, para talvez aí daqui 2 anos a gente encarar esse desafio, né? Tem alguns deputados que me apoiam, que já me pediram isso. Então eu tenho uma bandeira que eu defendo, né, também a nível estadual, que eu pretendo sim daqui 2 anos aí, se tudo der certinho, se for propósito de Deus para minha vida, se realmente for esse chamado dele, eu estar concorrendo daqui 2 anos a deputado estadual. E ainda antes da resposta aqui do MacGyver, eu coloco essa questão até para esclarecer, né, para o telespectador, não se sintam pressionados aqui nessa resposta. Eu sei que às vezes a resposta ela é um pouco complicada, né, também, porque é o seguinte, nesse momento Cachoeira do Sul tem um deputado estadual, né? No futuro a gente não sabe, a gente sabe que essa representação, essa representatividade de um município em relação à Assembleia Legislativa, quem sabe uma Câmara dos Deputados, né, quem sabe no futuro, é uma coisa que é determinante para o desenvolvimento, né? Por exemplo, agora a gente vê o Balardinho da Brasília, tem que bater na porta de deputados que não são necessariamente daqui, então isso demanda uma articulação que é muito maior. Então acho que é um assunto que a gente precisa falar, né, e pensar. E aí, MacGyver, qual que é o sonho? Exatamente, Daniel. Sabe que o meu nome foi muito cogitado dentro do PSDB, que é o meu partido, para que eu concorresse a vice-prefeito. E eu entendi que não era o momento ainda, porque eu estou buscando me qualificar cada vez mais, ser um profissional mais completo. Eu hoje sou formado em gestão pública, pretendo fazer uma outra faculdade agora, nesses próximos 4 anos, para me qualificar ainda vez mais. Mas assim, é importante ressaltar, Daniel, se eu dizer para você que eu não tenho aspiração política de crescer, de evoluir, eu vou estar mentindo. Claro que a gente vislumbra lá na frente, talvez em 2026 também concorrer a deputado, talvez futuramente, após ser a sucessão do prefeito Balardim, que é o prefeito do meu partido, e a gente vai trabalhar, vai se preparar, vai construir e a gente vai chegar preparado para uma futura ascensão. Eu sempre digo, a minha primeira medida, quando eu fui eleito vereador, foi cursar uma faculdade de gestão pública para que eu pudesse estar preparado e qualificado. Eu fui eleito o presidente mais jovem da história da Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul e foi uma gestão muito boa. Então a gente vai se preparar para chegar bem futuramente, quem sabe, a outro cargo. Isso aí. Bom, temos aqui um caminhão de mensagens, vamos colocá-las na tela aqui para que o pessoal de casa possa participar. Mara Machado está dizendo aqui, quero saber dos 2 vereadores o que pode ser feito com os animais da cidade, depois de tanto descaso do atual governo. Desejo um ótimo mandato. Fale. Mãe do Cássio, a fotinho dele ali, ó. Eu recebi algumas demandas na campanha sobre a causa animal, eu sempre fui bem honesto ao dizer, né? Muitas vezes na Câmara foge do nosso alcance. Mas algumas ações podem ser feitas, né? Principalmente cobrar o Poder Executivo. Vou dar um exemplo. O castramóvel, onde está hoje? Lá no DVS, pegando chuva, no tempo, parado lá. Virou castrafixo. Não pode ficar lá, né? Ele é castramóvel, ele deve estar indo nas comunidades, nos bairros, castrando, e não pode só castrar 8 animais por dia. É no mínimo 20 a 30 animais por dia. Assim a gente vai conseguir atender a alta demanda, né? Parar de ver um monte de animais pelas ruas,
Há pouco a gente viu numa escola aí uma cena horrível que impactou as crianças, onde 5 cachorros mataram um gatinho. Então precisa, né, ter uma atenção maior do Poder Executivo, e eu estarei na Câmara para cobrar isso daí. Muito importante ressaltar isso, Daniel, que agora, a partir de agora, a Secretaria de Meio Ambiente, que é responsável pelo setor, tem um cuidado especial com os animais. Da mesma forma, essa cena que aconteceu foi no meu bairro. E eu conhecia a situação, a gente cobrou essa situação até que aconteceu o gatinho falecer, ele for assassinado pelos cães, que poderia ter sido uma criança. A gente sabe dos históricos de cães avançando em pessoas, em crianças, em idosos. A política da causa animal, às vezes falta braço para a gente atender tudo quanto vereador na hora de fiscalizar. Mas, assim, como eu sempre digo, tem que também ter um cuidado especial, tem que ter um olhar especial. Hoje nós temos mais de 300 animais no SEMPRA. Imagina, hoje o SEMPRA é um depósito de animais. Não pode ser. Tem que ser valorizada a adoção dos animais, tem que ser valorizadas ações de castração desses animais. O caça-móvel tem que funcionar com um médico que seja remunerado por castração e não por horário, porque se ele for remunerado por horário, ele vai atender 8, deu horário, tchau. Se ele for remunerado por quantidade, eu tenho certeza que ele vai querer trabalhar mais até para que possa ganhar mais. Então nós temos que fomentar isso, temos que cobrar que o próximo prefeito, meu prefeito Leandro Balardim, possa ter uma atenção especial, e nós temos que contar também com a população. Não adianta a gente cobrar da prefeitura se a gente deixa os nossos animais soltos na rua, se a gente não prende dentro do pátio e se a gente, por muitas vezes, e tem casos, tem conhecimento, atiça esses animais nas pessoas. Então, cada um tem que fazer a sua parte para que a política da causa animal seja bem desenvolvida nesse próximo mandato. Quero agradecer aqui a presença dos vereadores. Nós tínhamos muitas perguntas aqui sobre transporte público, outras questões, mas desejo que os senhores possam debater na Câmara dos Vereadores. Estaremos acompanhando, se não presencialmente, acompanhando pela live que a Câmara faz também em cada sessão. Recebemos aqui MacGyver Dias, Felipe Faller, os 2 vereadores mais votados. Obrigado a vocês pela presença, obrigado a você de casa pela companhia e também pelas perguntas.